Eu tenho aqui um testemunho extraído da Gravações à Voz de Deus. Eu não recebi nenhuma comunicação oficial, mas esses dias estive conversando com a Voz de Deus em São José dos Campos, inclusive depositei a oferta, de vocês fizeram em relação às mensagens, R$1.500, que foram das mensagens, depositei para eles na Gravações à Voz de Deus, conversando com os representantes e confirmando um assunto que tinha chegado até a gente, quanto ao pastor Collins, foi aquele que nós conhecemos nos Estados Unidos, não ser mais o pastor do Tabernáculo Brana. Então, confirmei com eles, disse que sim, é verdade, e o pastor do Tabernáculo Brana agora é o irmão José Brana. Então, o irmão José Brana é o pastor agora do Tabernáculo Brana. Isto é informação da Gravações à Voz de Deus, que eu falei com eles, não recebi nenhuma informação por escrito ainda. E o que a gente pode ver através da mensagem, que vai cumprindo, aos poucos, aquilo que o nosso profeta tem falado sobre José, sobre o que ele gostaria, que ele fizesse. Então esse é um grande passo, O Brana disse: desejo José no púlpito. E ele disse: Billy não tem ministério, mas não existe nenhum homem na face da terra, nenhum pregador, mesmo os que estiveram ao lado do irmão Brana, que tem mais palavras nas mensagens sobre fazer algo no futuro do que o irmão José Brana. São muitas coisas que o irmão Brana fala a respeito dele. Nós já trouxemos isso para a igreja. E muitos têm se falado, Uns contra, outros centralizados, outros acima. Foi assim com o irmão Brana, é assim comigo, com outros pastores, qualquer um foi com Jesus, sempre será dessa forma. O segredo é nós nos posicionarmos em relação a pessoas, a doutrinas, a ensinamentos. Nós posicionarmos naquilo que o irmão Brana estabeleceu. Independente se estamos entendendo o tempo, o momento, o que vai ser feito. E você não tenha medo de deixar de cumprir qualquer coisa que não seja estabelecido pelo irmão Brana, ensinado por ele. Porque muita tonteria surge. Já é difícil viver a mensagem. Juntar na mensagem rituais, caprichos, às vezes em boas intenções de pregadores. Deixa para lá, irmãos. Tudo que nós precisamos praticar está nas mensagens. A ordem da igreja é a ordem de Deus. A igreja, quando perde a ordem, muda a música muda a ordem. Pode ser quem quer que for. Pode ter a igreja não sei quantos anos. Faz do santuário um ambiente que não é de santuário. Jeová não aceita. Preste bem atenção nisso, guarde isso. Jeová não aceita aquela adoração. Jeová não aceita aquele culto. Jeová não aceita aquele hino. Jeová não aceita aquele louvor. Mas nós temos cura, nós temos isso, nós temos aquilo. Irmãos, as denominações também estão cheias disso. Isso, e lá opera através de um dom.
E no nosso meio também opera através de um dom, de dons. Mas a noiva tem que ter uma bênção diferenciada das demais denominações. Isso começa pela ordem da igreja. Se não tiver, não chega lá. Isso é exato. Então a mensagem não mudou. Desde que eu comecei, ela não mudou. Não mudou. As mesmas mensagens podem ser pregadas lá na frente. As mesmas mensagens. O Espírito Santo nos dá profundidade. Amém? Muito bem, nós temos aqui esse testemunho, está no site da Voz de Deus, e sobre uma ressurreição, ocorrida agora, dia 8 de novembro, ali em Jeffersonville. Tem até aqui uma foto do local, não tem aí na página? Não tem, né? Dá para mostrar aqui, irmão? Isso aqui é o local, né? Olha, mostra aí, puxa o zoom. Olha aí, é o local. Esse é o local, né? As reuniões estão sendo feitas em Jeffersonville, num ginásio ali que é usado para encontros da mocidade, sendo que os cultos agora estão difíceis, caber as pessoas no Tabernáculo Brana. Então eles estão usando este local. Este irmão aqui foi o que ressuscitou, né? Esse irmão aqui, ó. Então nós temos aqui o relato. Vou ler para vocês. É uma escritura simples, mas o irmão Brana construiu todo o seu ministério em torno de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se formos verdadeiros crentes, em todos os dias, devemos esperar para ver as mesmas obras que Jesus realizou 2000 anos atrás. Há sempre uma grande expectativa para o culto no Tabernáculo Brana. Domingo de manhã, 8 de novembro de 2015, foi como tem sido nos últimos tempos, com centenas de rostos sorridentes na parte de fora do centro de juventude, cerca de 1 hora antes que as portas estejam abertas. Temos companheirismo com as pessoas próximas a nós da fila, e de vez em quando um irmão ou irmã não consegue lidar com as expectativas. Começa uma salva de palmas para o Senhor. A expectativa cresce quando as portas se abrem e caminhamos para os nossos lugares. Sim, há uma abundância de cadeiras para todos, mas é uma bênção especial para nós chegar cedo, ter companheirismo lá fora com a nossa pequena parte da noiva de Cristo em Jeffersonville. Nós entramos no santuário com o irmão Brana cantando hinos evangélicos. Uma vez que a maioria das pessoas estão sentadas, uma gravação de música de piano suave vem através dos alto-falantes. Cerca de 15 minutos antes do culto, os tocadores de piano, de órgão, tomam suas posições e começam a tocar músicas de adoração. No momento em que o irmão José e o irmão Samuel é o co-pastor, tomam a plataforma, a maioria de nós adoram pelo menos 45 minutos, e você quase que pode contar o suspense como uma faca. Estamos todos preparados e prontos para receber nosso Senhor Jesus Cristo no nosso meio, a palavra, né? Não há cultos normais no Tabernáculo Brana. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas sabemos que Ele terá uma bênção especial para todos os presentes. Esta manhã Ele deu a todos, as 800 pessoas, algo que queremos compartilhar com o mundo inteiro. Nós estávamos cantando uma canção, recolhendo oferta. Houve um pouco de confusão do lado esquerdo da congregação. Irmã Betty Campbell, uma enfermeira, olhou para a esquerda e notou que um irmão idoso chamado James Jackson estava caído em sua cadeira por algum tempo. Ela olhou de perto e viu que se tratava de uma situação muito grave. Ela informou a um irmão chamado Isaac Toy, sentado em frente a ela, e ele contatou um diácono nas proximidades chamado John Hall.
O irmão Matthew Gordon, um médico, e Adam Evans, um paramédico experiente, rapidamente foram para a parte mais esquerda da plateia. Ambos tinham olhares sérios em seus rostos, enquanto eles assistiam ao irmão James. O rosto do irmão estava cinza, seus olhos estavam abertos e fixos, sua boca estava aberta, havia uma mancha úmida em sua camisa de baba, seu corpo estava mole e o homem, obviamente, estava morto por algum tempo. O público permaneceu muito calmo, cantando suavemente a canção, enquanto o número de irmãos orava por ele. Nós sabíamos que não havia nada a temer. Jesus Cristo prometeu que ele estaria lá se estiverem reunidos em seu nome, e não havia dúvida de que ele estava na congregação com a gente. Aqui estão os depoimentos do irmão Isaac Toy, irmão Adam Evans, irmão Dr. Matthew Golden e irmão James Jackson. Então agora as pessoas que examinaram o corpo, enfermeira, paramédico, médico. Irmão Adam Evans. Meu nome é Adam Evans e este é o meu relato do que aconteceu domingo de manhã, 8 de novembro de 2015. Passei 13 anos da minha vida no corpo de bombeiro e deixei esse serviço para trabalhar para a Voz de Deus em 2008. Passei 10 desses 13 anos como um paramédico certificado de emergências, cerca de 7 anos como capitão do corpo de bombeiros. Durante esse tempo eu vi muitas pessoas doentes, infelizmente muitas pessoas mortas ou a morrer. Um paramédico é tipicamente o mais treinado para atendimento pré-hospitalar. Somente paramédicos experientes podem candidatar-se para a escola de paramédico, e uma vez que eles são aceitos, a instrução dura normalmente cerca de 14 meses de treinamento intenso. Domingo de manhã, não muito tempo após o culto começar, estávamos cantando, e com o canto do olho, eu vi uma agitação. Quando olhei, um dos diáconos fez um gesto para eu vir a ajudar. Eu poderia dizer que era algo sério pela expressão do rosto dele. Pouco mais de 7 metros de onde eu estava, vi um bom amigo, Dr. Matthew Golden, levantando-se atrás de um irmão idoso que estava inconsciente. Irmão James estava caído na cadeira, então Matt estava segurando a cabeça erguida. Haviam irmãos ajoelhados ao redor orando. Eu fui para a frente do irmão James e vi os seus olhos estavam fixos e não reagiam. Ele estava muito frio e úmido ao toque. Eu sabia que não era bom. Levantei-me, me virei e olhei para a plataforma. O irmão José estava atrás do púlpito, mas ele ainda não tinha notado o problema. Fiz um gesto para um diácono chamar o irmão José e vir para ajudar o nosso irmão. Irmão Mate tinha as mãos ao redor da cabeça e maxilar do irmão James, como se estivesse segurando a cabeça para cima enquanto procurava por seu pulso. Ele disse que ele precisava para manter a sua via aérea aberta e que ele não podia sentir o pulso. Eu coloquei meus dedos no pescoço do irmão James. Procurei pelo pulso também. Não fiquei surpreso quando não encontrei um. Em seguida, verifiquei o pulso do irmão James para ver se encontrava. Eu não encontrei nada. A quantidade de saliva em sua camisa poderia identificar-se que ele estava nessa condição por algum tempo. Quando os músculos relaxam na morte, não há nenhuma maneira para o corpo reter os líquidos e eles saem. Seus músculos faciais relaxavam, fazendo com que o salivasse. Irmão James ainda estava em sua cadeira. Eu desabotoei a camisa, expondo seu peito nu. Neste ponto, eu estava absolutamente certo de que ele tinha morrido. Mas eu também estava certo de que ele não permaneceria assim. Eu tinha à minha mente o que eu precisava para ter a certeza de que ele não tinha pulso ou qualquer outro sinal de vida. Ele sabia que eu iria ser perguntado sobre isso no futuro, e eu precisava de saber com certeza que o meu testemunho seria preciso. Eu coloquei as minhas mãos em seu peito nu. Eu tinha um pressentimento para qualquer movimento. Por esta altura, muitos minutos se passaram desde que as pessoas ao seu redor
notaram o problema. Senti seu peito para qualquer respiração sutil, pulsante, qualquer coisa. Ele estava frio, pálido, úmido, completamente imóvel. Eu mantive as minhas mãos em seu peito, esperando por qualquer movimento e pensar sobre o que devemos fazer em seguida. Quando senti que o irmão José, vou ler novamente. Eu mantive minhas mãos em seu peito, esperando por qualquer movimento e pensar sobre o que devemos fazer em seguida. Quando senti a mão do irmão José debaixo das minhas. Eu sabia que o irmão José e toda a igreja estavam orando quando senti o peito do irmão James subir, apenas um pouco. Eu não tinha certeza se eu tinha imaginado ou não. Então eu trouxe meu rosto para o irmão James e eu vi uma respiração muito superficial. O irmão Matt ainda estava segurando a cabeça do irmão James. Eu disse-lhe ao ouvido, ele está respirando? O irmão Matt disse, eu sei. Eu voltei para baixo, em uma posição ajoelhada na frente do irmão James, ao lado do irmão José. Eu olhei para o irmão José e disse-lhe que ele estava respirando agora. O irmão José parecia que estava olhando através de mim e não disse nada. Eu perguntei ao irmão José se ele queria que nós levantássemos o irmão James para fora. O irmão José olhou para mim por um segundo ou dois mais longos e disse, sim, vamos tirá-lo. Uma vez que estávamos lá fora, eu perguntei ao irmão John Hall para chamar o 911, serviço de emergência. O irmão James lentamente começou a se recuperar. No momento em que a ambulância chegou, o irmão James estava respondendo a perguntas simples. Em um certo ponto, eu perguntei-lhe quantos anos tinha. Ele levantou a mão e respondeu, louvado seja o Senhor. Eu sabia que ele ia ficar bem. Deus abençoe, irmão Adam Emmons. Agora o testemunho do médico, Dr. Mateus Golden. Eu considero um privilégio e uma honra escrever a vocês hoje sobre essa circunstância. Apesar, por ser uma parte da noiva de Deus, não há palavras para expressar meu coração. Eu especificamente desejo relatar o que exatamente aconteceu na manhã do domingo de 8 de novembro de 2015, no Centro de Juventude Young Foundation, Fundamentos Jovens. Eu estava sentado na parte frontal esquerda do edifício, cerca da quarta a quinta fileira, ao lado do irmão Isaac Toy e sua família. Irmão James Jacques estava na fila atrás de nós, ao lado esquerdo. A esposa do irmão Isaac fez um gesto para chamar a minha atenção durante a terceira música do culto. Eu rapidamente percebi que o irmão estava caído na cadeira. Imediatamente corri para ele e tentei acordar. Notei que ele estava frio, sem respirar e não tinha pulso, ou pulso radial da carótida. E eu não podia obter qualquer resposta dele. Eu já vi isso muitas vezes no hospital, e ao melhor do meu conhecimento, ele não tinha sinais de vida. Eu estava atrás dele, imediatamente levantei o queixo para abrir a sua via aérea. Eu esfreguei sua traqueia e ele não tinha resposta. Eu coloquei minha mão em sua artéria carótida e ele não tinha pulso. Por esta altura, o irmão Adams Evans estava na frente do irmão ajudando-nos. Nós desabotoamos a camisa para avaliar a respiração. E imediatamente pensei na formação que este homem precisa: CPR, reanimação cardiorrespiratória, ou um milagre. A essa altura, vários irmãos se reuniram em torno de nós e colocaram as suas mãos sobre nosso irmão. Nós oramos. Então eu notei que o irmão José tinha colocado a mão sobre a mão do irmão Adams, em seu estômago superior e inferior, no peito, sobre o coração. Foi nesse momento eu senti o irmão James mover sua traqueia como se ele engolisse seco. Então ele respirou. Ele então começou a respirar lentamente, no início com o ar, um movimento. Eu mantinha minha mão em seu pescoço e o pulso lentamente retornou, fracos no início, mas forte a cada batida. Nós levamos o irmão para fora da lateral do prédio e ele começou a ficar mais forte. Eu continuei a apoiar sua cabeça,
como estávamos fazendo, até onde a ambulância poderia nos encontrar. No momento em que chegou à frente do edifício, ele próprio estava apoiando a sua cabeça e acenando para perguntas. E ele lentamente começou a falar. Neste momento, a ambulância chegou e ele estava respondendo às perguntas. Eu decidi que eu deveria andar com ele na ambulância e descobrir tudo o que aconteceu. No momento em que chegou ao hospital, o irmão James estava louvando a Deus com as mãos no ar. Os paramédicos mal podiam verificar seus sinais vitais, devido ao irmão James estar glorificando a Deus. Na sala de emergência, eu fiquei com ele durante os exames. Eu, pessoalmente, vi seu eletrocardiograma como normal para a sua idade. Sua tomografia da cabeça também estava normal. Todos os seus exames laboratoriais estavam normais. A única anomalia que eu vi foi que a sua temperatura corporal foi de 34 graus, medidos por duas maneiras diferentes. No momento em que saí do hospital, a temperatura também estava normal. A minha opinião profissional, nosso irmão estava morto e agora está vivo. Em meu coração eu acredito que esse não é outro senão Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu proclamo isto e creio nisso com todo o que sou. Temos testemunhado Deus no meio de nós. Mais uma vez, que Deus abençoe você. Lendo esse testemunho, eu tenho feito o melhor para expressar tudo que testemunhei nele. Matthew Golden, né? Mateus Golden, MD, certificado médico de cirurgia geral. Irmão James pode ter partido bem antes do início do culto. Ele estava sentado no final da fileira, próximo à parede, de modo que a sua posição não era muito notada. Irmão Isaac Toy, sentado na frente dele, percebeu o que parecia ser um pequeno ronco no silêncio antes do culto. Ele foi muito provavelmente quando o coração do irmão parou. Ele não reagiu quando o resto da congregação ficou em pé para o início do culto, que durou 25 minutos antes de ser descoberto. Seu coração começou a bater cerca de 5 minutos depois que ele foi descoberto. Irmão James diz que não tem nenhuma lembrança do que aconteceu. A última coisa que se lembra de caminhar para o auditório, se assentando e ouvir o irmão Branham cantar os hinos evangélicos que para de tocar pelo menos 30 minutos antes do início do culto. As melhores estimativas são de que estava morto entre 15 e 60 minutos antes que a ajuda veio. Quando ele chegou ao hospital, os seus sinais vitais eram normais para um homem de sua idade, exceto por uma coisa: sua temperatura corporal era de 34 graus, cerca de 4 graus a menos que deveria ser. Uma temperatura corporal que diminui, indica a pessoa morre durante 60 minutos ou possivelmente mais. 2000 anos atrás, um grupo de pessoas testemunharam o Senhor Jesus a chamar Lázaro da sepultura. Amém? Cerca de 50 anos, em 23 de junho de 1963, Jesus voltou a mostrar seu poder na frente de uma grande multidão, quando o irmão Ray teve um ataque cardíaco fulminante e morreu durante o culto. Nós todos sabemos desse testemunho também. Foi no tempo do irmão Branham. E em seguida, no domingo 8 de novembro de 2015, 800 crentes em Jeffersonville, unidos em oração, viram o Senhor Jesus levantar o irmão James Jackson. Um irmão foi chamado para orar no encerramento do culto. Ele disse: Senhor, não há mais nada a dizer. O que tu tens reservado para nós em seguida? E aqui tem um trecho da mensagem a ele ouvir. Tirá-lo de um determinado lugar, ter uma cerimônia antes com os anjos, colocá-los posicionalmente que ele está no corpo de Cristo. Em seguida, essa pessoa tem autoridade. Deixe-me dizer isto, se você me contar que é um fanático a partir desta noite em diante. Aquela mesma coisa que eu estou falando acontecerá.
Haverá um poder colocado para dentro da igreja. E agora está chegando, que o Espírito Santo irá então ungir as pessoas, até que eles falarão a palavra, e ele vai criar a si mesmo ali. Nós não temos visto poderes como este vindo à igreja agora. Eu sei que isto é um fato. Então, na mensagem a ele ouvi, de 1960, né? Diga a esta montanha para se mover. Não duvide em seu coração, mas creia que o que você disser acontecerá. Você pode ter o que você disser. A colocação da igreja na posição, olha só, começa pela ordem da igreja. A igreja não chega na posição sem a ordem da igreja. A colocação da igreja na posição, onde a plenitude e o poder do Espírito Santo entra na igreja. Não é questão de pastor, gente. A mensagem não veio para fazer nenhum homem famoso, muito menos nessas horas. O mesmo poder que está no púlpito está na igreja. Vocês têm que compreender isto. Pastor, ministério, ofício, tem a sua função também. Então as bocas dos críticos serão fechadas. Será um tempo curto. Jesus virá, certo, como a montanha lá fora. Foi direto para o Calvário. Observe, isso não vai durar muito tempo, mas estará aqui. Mensagem a ele ouvir. Amém? Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Palmas para Jesus Cristo. Vamos ficar de pé agora. Somente Cristo, sola para nós, irmã. Depois de um testemunho como esse, depois de todos esses testemunhos também aqui, ó, que nós temos, não temos nenhum de ressurreição, mas são todos de Jesus também. Então, se você agora crê que Ele está aqui, e você quer um milagre na sua vida, e você crê que esse Deus existe, se você sentiu impulsionado, não é que estou pedindo para você levantar a mão, não. Se você teve um toque, você sentiu, você veio desanimado, desencorajado, essa enfermidade está te perturbando, está te incomodando, ou um outro problema qualquer, você quer levantar a sua mão, feche seus olhos todos, cabeça curvada, também pela igreja, as demais igrejas, você com os olhos fechados, você quer levantar a sua mão. Também tenho aqui uma carta enviada por um presidiário, pedindo oração por ele, por sua esposa, que já passou por 3 cirurgias. Estamos colocando também essa carta, esta oração na presença do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós estamos fazendo tudo o que podemos para agradarmos ao Senhor e nos enquadrarmos com a sua palavra. Essas pessoas reunidas aqui nesta manhã são convertidas do irmão Branham, assim disse ele. Senhor Jesus, essas pessoas têm deixado o mundo, as denominações, para seguir a sua palavra, e elas estão agora sinalizando com as suas mãos que precisa de uma intervenção, da cura, da libertação, de um milagre, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu entrego ela em suas mãos, para que elas recebam aquilo que segundo estão crendo e professando, para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente você crê, não sinta nada, siga crendo, vá regozijando, e o que você creu irá acontecer na sua vida, agora, amanhã ou outro dia, mas irá. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em São Mateus, em seu capítulo 19, voltando
creio que estaremos finalizando o assunto hoje. Assim creio. Vamos ver se vai ser assim. Nós sempre nos reunimos, temos os nossos pensamentos, as nossas inspirações, mas sempre deixamos na direção do Espírito Santo. Por isso que não tem dois cultos iguais. Cada culto é um culto. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes, e curando-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Amém? Sentai-vos, que Deus abençoe sua palavra. Nesta mensagem, perguntas e respostas, número 3, e eu quero que vocês aprendam bem isto. Nós temos muitas mensagens, perguntas e respostas, assuntos variados. Não temos todas. Eu tenho todas elas no espanhol, são 2 livros encadernados. A perguntas e resposta número 4, ela tem esse número por causa da sequência que foi traduzida aqui no Brasil. Mas ela é a última de todas que o profeta respondeu. 64. Agora, casamento e divórcio é de 65. Então, isso você tem que aprender. Então, todo assunto sobre casamento e divórcio, mesmo que você encontre nas perguntas e respostas, ou em outras mensagens, se não ficou claro, se o assunto não foi muito aberto pelo irmão Branham, aquilo fecha tudo em casamento e divórcio. Foi o pilar de fogo. O assim diz o Senhor. Amém? Vocês entenderam isso? Isso evita de você se embaraçar. Um destaque aqui, reforçando isto. Perguntas e respostas 3, parágrafo 11. A razão pela qual eu me preocupo a respeito das perguntas é que sempre há alguma coisa sagaz, ou melhor, uma coisa grave que sempre me incomoda. Isto é responder às perguntas sobre casamento e divórcio. Até aqui incomodava ele. Que coisa! Os telefonemas, as cartas. Um certo irmão enrolou-se em uma coberta e assentou-se no meu alpendre desde a meia-noite até o amanhecer do dia seguinte, esperando para conversar com o irmão Branham. Ministros me telefonando de todos os lados, casados 2 ou 3 vezes, tudo isso. Ministérios. Eu desejo vos perguntar uma coisa. Eu sei que tenho vários deles que permanecem aqui. Eu não tenho visto todos eles, mas vários deles permanecem aqui. Somente recorde disso. Para vocês, pessoas que são casadas,
e divorciadas e casadas outra vez, prometam-me uma coisa. Então ele não tinha pregado casamento e divórcio ainda. Vê? Vocês têm colocado sua confiança em mim. Eu acho que isso não está sendo gravado. Você crê que sou? Você crê que sou o seu profeta enviado de Deus, seu servo? Então tome minha palavra para isto. Você tomará? Siga em frente, vivendo exatamente da maneira que você está. São para as pessoas que chegam com esses problemas. Não tente nada mais com isso, mas viva simplesmente, siga em frente, somente viva feliz. Você é salvo. Se vocês são cristãos, siga em frente, vivendo para Cristo. Ele teve uma razão para salvar. Agora, quando eu voltar, o Senhor permitindo, eu explicarei isto para vocês na Bíblia. Então, dizendo que queria fazer a mensagem que queria fazer, pregar, como ele menciona em outras mensagens. Vem, não fiquem contristados. Muitos homens já me contaram, bem, eu amo minha esposa, mas eu simplesmente terei de deixá-la. Eu não quero perder o rapto. Não faça isso. Permaneça exatamente da maneira que estás, até que ouça a mim outra vez sobre estes assuntos. Então, quando eu não posso explicar isso em 10 minutos. Isso tomará algum tempo para ser explicado, porque isso tem que ser nas Escrituras. Isso tem que ser o assim diz o Senhor. Se não é, isto não está correto. Então ele queria mais tempo. Em outra mensagem ele diz, foi a pergunta e resposta 2, eu vou fazer uma fita, uma gravação, e quando eu partir, vocês terão isso. Eu conheço essas perguntas que Jesus disse aqui. Se um homem repudiar sua mulher, e não ser por causa de prostituição, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Essas coisas, ele teve uma razão para dizer isto. Ele era Deus. Isto é a sua palavra. Agora, vamos voltar ao princípio e descobrir o que tudo significa. Vem? Então, traremos isto. Mas até que façamos isto, simplesmente siga em frente da maneira que você está agora. Exatamente da maneira que como você tem feito. Se vocês são cristãos. Se é um casal cristão, e você é casado, tem filhos, e coisas assim, algumas cordinhas que te amarram. Né? Algumas cordinhas, precisa ser muita coisa, né? Algumas cordinhas que te amarram. Não deixe sua esposa ou seu esposo agora. Não faça isto. Vem, espere até que ouça outra vez sobre este assunto. Vocês permaneçam isto. Levante sua mão agora. Vocês confiarão e crerão em mim? Agora, você crê em mim nesse tanto? Agora, creia em mim somente um pouquinho mais longe do assunto. Amém? Então ele estava querendo que eles esperassem, né? Que ele trouxesse a mensagem casamento e divórcio. E é um dos sinais do fim. E quando ele teve a experiência com a nuvem, veja, que foi o assim diz o Senhor, ali na montanha, o Senhor disse para ele, sobe lá na montanha, e eu falarei contigo. E quando eu estava na montanha, não sabendo que embaixo em Tuxo estavam vendo isto, né? Não tem a posição virada da nuvem, né? Não tem ela na posição certa que foi fotografada. Porém, até mesmo as professoras chamaram as crianças, minha garotinha, e as demais na sala de aula disseram, olhe lá em cima na montanha, há uma nuvem âmbar de aspecto flamejante, subindo no ar e descendo. Senhor Ivans, o senhor está aqui? Rony, você está aqui? Eu desci e passei pelo posto, esse jovem no posto de gasolina, o posto de gasolina dos Ivans ali,
E antes que soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu. Ele disse: irmão Branham, o senhor estava naquela montanha? Lá, não estava? Eu disse: o que você quer dizer, Rony? Veja para ver o que ele ia fazer. Muitas vezes, coisas acontecem, você não diz às pessoas, isso se torna, o negócio é que se vê tantas coisas acontecendo, que isso se torna comum para você, está vendo? Eu simplesmente não digo às pessoas. Eu disse: Rony, o que você estava? Ele disse: eu posso lhe mostrar exatamente onde o senhor estava. Disse: eu chamei mamãe e nós ficamos aqui observando aquela nuvem pairando, lá subindo, descendo, e eu disse: só pode ser o irmão Branham sentado lá em cima em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. E a cidade inteira, as pessoas viram, num dia claro, sem nuvem, parte alguma, com esta grande nuvem âmbar pairando ali, descendo como um funil, voltando, expandindo. Amigos, então estou encerrando. Vocês podem ir e partir daqui. Aquilo foi quando isso estava sendo revelado a mim, que vou lhe dizer neste momento, de modo que não falhe em entender isto. Agora, eu estou falando só aos nossos seguidores, que estão seguindo a mim e esta mensagem somente. Então, vocês não estão seguindo a mim, pastor Luiz Carlos Teixeira. Vocês estão seguindo a mensagem de Deus, a Bíblia. Eu só tenho uma chamada para pregar essa mensagem. Como eu disse ontem, Lençóis, a mensagem tem tudo para nós. É uma caixa de ferramenta completa. Mas quando a pessoa não sabe usar a ferramenta, estraga a ferramenta, se machuca e machuca os outros. Quem já mexeu com peça de precisão e que tem que desmontar uma peça e vai colocar uma chave de fenda num parafuso e não pode ficar marca naquele parafuso, porque desvaloriza a peça. A pessoa ajusta a fenda da chave, a ponta da chave, que encaixa exatamente na cabeça do parafuso para soltar e não ficar marca. Se o parafuso é grande, você já tentou soltar um parafuso grande com uma chavinha de fenda desse tamanho? Estraga a chave, parafuso. Tentou bater um prego grande com um martelo pequeno? Prego não entra de jeito nenhum. Tentou bater um preguinho pequeno com um martelo grande? Ai, meu dedo. Mas está ali. Tem a caixa de ferramenta. Você entra no mercado, está tudo pendurado. Você entra naquela casinha de literatura, está tudo exposto ali, tudo ferramenta. Você sabe usar? Essa é a questão. A letra mata, o espírito que vivifica. Por isso que não existe irmã que dá conselho para casamento. Existe sacerdote. Não tem diácono que dá conselho para casamento. É irresponsável quando faz isso. É para sacerdote. Quando a gente ensinava os meninos na escola a trabalhar com ferramenta, ele ia pegar o martelo assim para bater e pegava bem no cabo do martelo, perto do ferro, né? Eles falavam: não pega aí não, que você está enforcando o martelo, vai sufocar ele. Se tem um cabo desse tamanho, tem um motivo para ter um cabo daquele tamanho. Aí é que está. A mensagem é a ferramenta que nós precisamos para preparar a noiva para o arrebatamento. Amém? É simples, não é? Então é só para os meus seguidores, não os de fora. Deem-me testemunho disto perante mim, apenas dê-me testemunho disso perante Deus, apenas a este grupo.
Agora, nós nos encontramos nessa confusão por causa de teologia mal interpretada, por não saber usar a mensagem. Nenhum pregador dessa mensagem tem mensagem nenhuma. Tem uma chamada para entregar essa mensagem para o povo. Se é profeta, vai usar essa mensagem. Se é apóstolo, vai usar essa mensagem. Se é pastor, vai usar essa mensagem. Se é evangelista, vai usar essa mensagem. Se é um ensinador, vai usar essa mensagem. Isto é certo. É por isso que vocês, mulheres, casaram a segunda vez. E vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. Agora, eu quero lhe mostrar uma coisa que ele me disse. Pastor, mas isso aí é só lá nas denominações, que eles têm teologia mal interpretadas? E não é só lá não. Porque o teólogo tem um espírito. O teólogo ele tem uma fome intelectual de conhecimento. E quando eles estão nas denominações, eles têm fome por aquilo. E quando esse espírito vem pela mensagem, eles têm fome pela mensagem. Mas é fome intelectual, só para conhecimento. Só para isso. E aí você vê certos conselhos absurdos. E se a Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta quando Ele esteve aqui na terra, Jesus Cristo, e quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés no Egito, para tirar os filhos do Egito, para colocá-los na terra prometida, e Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição, ele lhes concedeu carta de divórcio, porque a situação era o que era. Moisés encontrou tal como que ele permitia. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhe esta carta de divórcio. E em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 e 15 do profeta no Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja e falou isto sou eu, não o Senhor, está certo? Por causa da condição de divórcio. Agora, creia que isto é a verdade. Creia que isto vem de Deus. E pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem, mostra novamente, e pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa? Permitiu-lhes continuar da maneira que estão e não mais fazer isso. Levou o profeta até a montanha e disse para ele: volte lá e diga para o povo, fique como estão, não façam mais isso. A Moisés foi dado isto, ao nosso profeta foi dado isso. Amém? Isso é graça, é misericórdia. Parágrafo 313. E pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem, que me trouxe até aqui. Não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa, permitir-lhes continuar da maneira que estão e não mais fazer isto. Vão com suas esposas, vivam em paz, porque a hora é tardia. Por isso que ele estava pedindo. Um monte de carta, pessoas ligando e tal, com problemas. Vocês espere até eu trazer esse assunto. Não posso fazer em 10 minutos. Vão com suas esposas, vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar essas coisas. Não ousem fazer isso novamente. Então, aqueles que estavam ouvindo ele, casaram 2 ou 3 vezes, fiquem como estão, não façam mais. Agora, daí para frente, queimou o palito.
As pessoas que chegam para a mensagem nessa condição é uma coisa, mas depois, dentro da mensagem, o homem se separa da mulher, não sendo por causa de prostituição ou coisa assim, não quer dizer que não possa perdoar também. Preste bem atenção nisso. A conscientização da igreja vem através do púlpito, e o púlpito usa a mensagem, sob a unção e a inspiração que Deus dá para cada culto. Então a maior tranquilidade minha é botar a minha cabeça no travesseiro e dizer: eu usei de tudo que pude, toda a habilidade que Deus me deu, todo o dom que Deus me deu, toda a peculiaridade que Ele me deu e dá para outros também. Eu fiz tudo isso para fazer o máximo possível compreensível para a igreja. Mais de 10 escolas dominicais, comendo, remoendo, que somos ovelhas, mastigando, remoendo, bem devagarzinho. Vocês têm a literatura, a mensagem na casa de vocês também. Não ouse fazer isso novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, e Deus testificou, me disse na montanha, que eu poderia dizer isto, uma revelação sobrenatural, por causa da abertura dos 7 selos, e esta é uma questão da palavra de Deus. Permita-me, continue como estão, e não peques mais. Amém? Você entendeu os períodos? Ao princípio não foi assim. Isso mesmo, não foi assim. E não será no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isto, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Ai, ai, ai. Já pegaram esse parágrafo aqui, já tem gente no mundo, sabia? Tem pregadores no mundo que tomam esse parágrafo e outros, alegando: não, eu sou o mensageiro. Me lembrando o mensageiro das prazeras, ele é do entardecer, eu sou do anoitecer. O irmão Branham foi o meu precursor. Existe isso. Você pensa que todos os homens que conheceram o irmão Branham, que viveram com o irmão Branham, que viajavam com ele, aderiram à mensagem deles? Você pensa que todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Não. Ele deixou alguns Timóteos. Ele deixou alguns Timóteos dele, que seguiram a mensagem dele, mas outros não. Muitos usaram da mensagem deles, mas tem desvios doutrinários terríveis em relação às 70 semanas de Daniel, em relação a ler as mensagens de irmão Branham, é contra, só tem que ler a Bíblia, e outras coisas mais. São homens maravilhosos, grandes homens, que correm o mundo inteiro pregando, falando e tal, mas não tem ele como sétimo anjo, não tem ele como trazendo a palavra cabal, terminal, para qualquer assunto que a noiva precisa para o arrebatamento. Bem-aventurados sois, se não vendo, creu. Mais bem-aventurados somos nós que não estivemos junto com o profeta, não andamos com ele, não caçamos com ele, não comemos com ele, não estávamos na reunião dele. Estamos aqui defendendo, carregando essa palavra, desgastando nossa vida por ela. Amém? Então, pega nesses pontos aqui. Tudo tem justificativa, irmãos. Todo ismo está baseado na mensagem. Toda denominação está baseada na Bíblia, mas na interpretação. Se fosse simplesmente ter o livro, esse livro aqui, ter ele, só ter, as denominações estariam juntas. Se fosse só ter a mensagem, daria tudo certo. Mas quando Felipe chegou para o eunuco, ele estava lendo o livro do profeta Isaías na sua carruagem.
Ele perguntou: entendes o que lê? Ele disse assim: como que eu vou entender se não tem quem me ensina? Aí Paulo disse isso: e Deus pôs uns na igreja para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja, para que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à compreensão de Jesus Cristo, para que nós venhamos a deixar das meninice, cresçamos, deixamos tradições, preceitos de igrejas, de homens, de religiões, cresçamos, nos aperfeiçoamos, para encontrar com Ele nos ares. Amém. Porém, diz o profeta, deste modo, sob as condições modernas, eu lhe ordeno a ir para o seu lar com a sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela, crie os seus filhos. Eu vou ler novamente, voltar um pouquinho atrás. Estão dois assuntos aqui. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta, porém creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Deste modo, sob as condições modernas, ele ordena a ir para seu lar, com a sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, vive com ela. Crie os seus filhos na demonstração de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isso novamente. Ensine os seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essa. Crie-os na demonstração de Deus. E agora que você está com esta, vamos agora, na hora adiantada da tarde que estamos vivendo, prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, onde todas as coisas são possíveis, até que veja hoje à noite. O Senhor Deus abençoe, enquanto nós vamos orar. Vamos cantar Eu Amo? Sola para nós. Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário, te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Mesma altura. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, com o pão da vida. Que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, que é Jesus.
glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, com o pão da vida, que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, que é Jesus. Seus olhos fechados. Senhor Deus, nós te damos graça. Muitos dos profetas, suas palavras foram injetadas nisto. Porém Moisés escreveu as leis, e tu lhes permitiste uma carta, escrever-lhes carta de divórcio, por causa da dureza dos corações deles. O grande São Paulo, sendo escritor do Novo Testamento, pode também fazer tal declaração, que eu falo sobre as condições e não o Senhor. E assim hoje, o nosso profeta sendo o revelador, Moisés, a lei, Paulo, o Novo Testamento, e agora o nosso profeta revelando a palavra. Assim hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, como estamos aqui sob a misericórdia de Deus, sabendo que brevemente deveremos responder na tua presença, e que tu tens feito tanto, Senhor, eu tenho certeza à vista dessas pessoas, elas se agarrarão a isto como se viesse a ti. E para testificar aqui hoje de muitas pessoas sentadas aqui, que até mesmo viram esse sinal na montanha, onde os anjos do Senhor vieram no redemoinho, onde veio os 7 anjos, onde a revelação dos 7 selos, dos 7 mistérios foram desvendada. E esse mesmo anjo, na mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isso foi revelado. Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa, estão agradecidas de que Deus lhes tenha concedido esta graça. Eu somente falei isto, Senhor, por permissão, e somente digo isso por permissão, Senhor, e que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tente cometer este pecado novamente, e que elas nunca tentem cometer qualquer pecado, mas amar-te de todo o coração. Senhor, torna essas famílias felizes, e que criem, eduque seus filhos na demonstração de Deus, porque minha mensagem, que está em meu coração, está entregue, Senhor. Eu fiz tudo o que sabia fazer, e Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir, porque agora eu ordeno isso, Senhor, a essas pessoas, que elas estudem isso e vão e vivam para ti. Conceda isso, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim, elas estão em tuas mãos. Eu rogo que tu as abençoe. Abençoe esses lenços, Senhor, que acabaram de ser colocados aqui para os enfermos e aflitos. Que esta noite seja uma das maiores, poderosas noites, e todas as pessoas sejam curadas. Conceda isso, Senhor. Abençoa-nos justamente, que possamos ir em paz, contente, regozijando-nos, porque o Deus da criação nos mostrou desde o princípio, estendeu a nós a sua mão, nos mostrou desde o princípio e estendeu a nós, em nossa confusão em que estávamos, sua graça novamente nesses últimos dias. Ó grande e eterno Deus, como te agradecemos por isto, e que nosso coração esteja tão contente que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé? Eu amo novamente. Vamos cantar? Eu amo. O
profeta diz: por que você não deveria amá-lo? E comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Eu digo isto agora, de modo que os ministros entendam. Isto é para os que seguem esta mensagem somente. Se você quiser fazer do jeito que você quiser, é com você. Mas aqui está um alerta para os ministros e para o povo. Isso quer dizer, é somente para a noiva de Jesus Cristo. Vocês estão contentes? Quantos estão contentes? Diga amém. Eu lhes disse a verdade. Assim diz o Senhor, do começo ao fim. Amém. Vocês creem nisto? Eu amo. Eu amo por sua graça. Eu amo por sua misericórdia. Eu amo por sua palavra. E a palavra do Senhor veio aos profetas. Eu amo. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Os maridos agora orem pelas suas esposas. As esposas agora orem pelos seus maridos. Os filhos orem pelos seus pais agora. O divórcio é algo terrível. É um dos sinais do fim. Casamento é muito bom. Casar é bom. Não é bom que o homem viva só. E tudo que Deus viu que é bom, é o maior interesse do diabo desfazer aquilo. Senhor Jesus Cristo, como ministro da tua palavra, pela tua graça e misericórdia, baseada naquilo que o profeta diz, o pastor é o marido espiritual da igreja. Eu oro por todos agora, por mim, pela minha esposa, pela minha família, pelos meus filhos e por todas as famílias, irmãos e irmãs, familiares que Deus tem colocado sobre minha responsabilidade. Até onde eu vejo, tenho sido fiel a esta palavra, linha por linha. Senhor, aonde não dei conta, o Senhor sabe que é incapacidade, mas o Senhor pode completar, o Senhor pode corrigir, o Senhor pode aumentar como o Senhor quiser, suprir. Somos limitados ao tempo, o Espírito Santo pode continuar. Senhor Deus, mantenha-nos unidos à palavra, mantenha-nos unidos uns aos outros, mantenha as famílias unidas, para estarmos todos prontos para o rapto. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros e apague tudo isso com o seu sangue. Ajuda-nos, Senhor, como diz o profeta, a caminhar, continuar andando, mesmo na tempestade, mesmo nas lutas, mesmo feridos, queremos continuar, manter a bandeira do Evangelho erguida para o mundo, para que eles possam ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Era o lema do irmão Brana e é o nosso lema também. Sela essas bênçãos, despede-nos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga: Deus te abençoe, Deus abençoe. Mais irmãos que fizeram contatos, que não fizeram, aí em Santa Cruz do Rio Pardo, irmão Jair e família, em Pardinho, irmã Marina, em Salto Grande, irmão Marcos, irmã Thaís e Laura, em Genebra, na Suíça, irmã Neuceia, irmão Ian e a Sara, em Tupã, irmão Alfredo Marques, e em Cornélio Procópio, irmão Ayrton e irmã Vera Meniguim. Esta série de casamento e divórcio, ela está gravada, separada, você pode assistir a todas elas, né? Isso foram escolas que nós falamos da mensagem casamento e divórcio, tudo do irmão Brana. Deus te ajude, é mais uma ajuda para vocês. Deus abençoe.